Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é definição de tratamento e destino final de resíduos sólidos. Nós vamos falar sobre as técnicas mecânico-físicas, químicas, biológicas e térmicas de tratamentos de resíduos. Muito bem, nos nossos últimos encontros, nós temos refletido muito sobre a importância de se planejar bem, de se ter um plano, né, de tratamento, de gestão de resíduos sólidos bem elaborado, né? E tudo o que envolve, né, quando eu falo de bem elaborado, bem pensado, né, tudo que envolve, né, isso de fato, né. Nas nossas últimas aulas nós temos discutido muito sobre isso. Na semana passada, então, nós falamos mais especificamente sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa temática. Eu coloquei aqui, eh, esse essa esse pensamento, né, através desse, dessa figura, né, que fala, expressa exatamente, né, o que a gente vem discutindo, né, que quando eu falo da importância do tratamento de resíduos, ou de uma gestão de resíduos sólidos, né, eu tenho que pensar tudo o que está envolvido, né, nesse contexto. Então, nós temos aqui, além da questão do meio ambiente, nós temos que entender que é uma questão de saúde pública, de qualidade de vida, e que vai envolver, né, a administração, a gestão dessas questões, que vai precisar de conscientização de todos os envolvidos no processo, de envolvimento. Lembrem que na semana passada nós conversávamos justamente sobre a necessidade de um envolvimento de fato de todos os entes, né, de todos os envolvidos, de todos os que compõem, né, a sociedade, né? Conhecimento, né? Hoje nós vamos verificar, né, através do que nós vamos conversar hoje, que nós não conseguimos fazer o tratamento e a destinação correta dos resíduos se nós não conhecermos de fato, né, esse resíduo que eu quero tratar. E ação, né, projetos, né, de incentivo, ações proativas que visem o sucesso, né, ou a implementação do plano de gestão de resíduos. Aqui eu coloquei também, lá da página do Ministério do Meio Ambiente, né, tudo que compõe aqui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né. É, nós temos aqui um aparato de leis federais, né, que vão justificar, que vão dar base para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, só para complementar, né, a Lei dos Crimes Ambientais, né, a Política Nacional sobre Mudança de Clima, Lei Federal de Consórcios Públicos, Lei de Licitações de Contratos, outras normas, né, como o SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização, né, e Qualidade Industrial, né, a gente vai trabalhar muito com normas técnicas, né, quando nós estamos trabalhando com gestão de resíduos. O Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Então, o Estatuto das Cidades, né? E a Lei Federal aqui de Saneamento Básico, que vai dar um embasamento também para a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, o que é a destinação final, né, ambientalmente adequada de resíduos sólidos? Que fatores que influenciam na definição desse termo? Então, a geração de resíduos, ela sempre esteve presente em todas as atividades realizadas pelo homem. Então, devido a um maior contingente populacional, um aumento populacional expressivo, significativo, também houve aumento, né, da geração de lixo, né, gerando sérios impactos ambientais. A legislação brasileira ela é clara sobre os procedimentos legais ao se tratar do descarte de lixo. É preciso que, ao descartar os resíduos, o mesmo receba uma destinação final ambientalmente correta. Então, este é um dos passos necessários
para alcançar o comprometimento sustentável. Muito bem, mas como geralmente não existe uma homogeneidade de resíduos, como escolher o melhor modelo de destinação final? É necessário conhecer o tipo de resíduo gerado, como eu falei anteriormente, né? E também, né, as tecnologias disponíveis na região. Profissionais do setor, eles asseguram que solucionar esse problema, asseguram, né, que conseguem solucionar esse problema, elevando inclusive o nível de sustentabilidade das empresas. Lembrem que na semana passada nós conversamos justamente sobre esse nicho de mercado que há, justamente pela falta de profissionais especializados nessa questão, né, no tratamento e destinação de resíduos, em resíduos sólidos, né? Então é um nicho de mercado bastante interessante. O que é destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o destino do lixo no Brasil passou a ter uma maior importância. A legislação brasileira, ela determina penalidades para quem descumprir a lei. Agora, os responsáveis pela má destinação de resíduos poderão pagar multas e até penas de reclusão de até 3 anos. Mas você sabe exatamente o que significa uma destinação correta de resíduos? Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, em seu artigo 3º, inciso 7, destinação final ambientalmente adequada é definida da seguinte forma: destinação de resíduos que inclui a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações. Estas deverão ser admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional, né, do Meio Ambiente, SNVS, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, entre elas a disposição final. Para isso, deverá ser observado normas operacionais específicas para evitar danos ou riscos à saúde pública, como também a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Isso está lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá no seu artigo 3º. Então, a primeira coisa que se deve entender nessa definição é que só pode, né, haver destinação para resíduos que foram gerados. Então, a partir da geração, o resíduo pode tomar diversos caminhos, sejam eles a reciclagem, a incineração, a compostagem, dentre outros. Para limitar mais o uso do termo destinação, foi acrescido então o termo final, eliminando assim o trânsito infinito desses resíduos. Ao acrescentar o termo ambientalmente adequado, o conceito começa a abranger legislações vigentes no país, neste caso o Brasil. A Lei 12.305 e o Decreto 7.404 de 2010 são as legislações mais importantes do setor no país. Então, a destinação final ambientalmente adequada de resíduos engloba processos que vão da reutilização até a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Vale lembrar que a reutilização de resíduos possui uma vida útil e não é possível mantê-las em trânsito infinitamente. Então, o que é um manejo de resíduos sólidos? A definição sobre serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Brasil é dada pela Política Nacional de Saneamento Básico, como mostrado abaixo. Aqui eu coloquei a Lei 11.445 de 2007, o artigo 3º e o artigo 7º, que é interessante vocês lerem, tá? Que vai falar especificamente sobre essa questão, né, da limpeza e do manejo de a limpeza urbana, né, do manejo de resíduos e a disposição também, né, de como deve ocorrer a coleta, a triagem, a varrição, a poda de árvores, enfim, né? Essa lei ela é bem específica, tá? Então, o que são resíduos sólidos, o que é o gerenciamento de resíduos, o que é o manejo de resíduos sólidos, o que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Talvez, são muitas perguntas, né? Talvez o maior problema de todas as sociedades modernas
ou não, né, é a poluição ambiental. Toda atividade humana gera resíduos, assim, existe uma demanda em todo o planeta por soluções ambientais. O grande desafio para o desenvolvimento deste setor é a viabilização econômica dos projetos, já que tecnologia já temos de sobra. Estudos mostram que onde existe mão de obra especializada, existe também um mercado desenvolvido que emprega muitas pessoas e garante lucro para os seus investidores. Tudo isso sem esquecer a proteção ambiental. Como eu falei, é um nicho de mercado bastante grande no Brasil porque faltam especialistas na gestão de tratamento e destinação de resíduos. Os resíduos sólidos são, em geral, materiais descartados que podem ser reintroduzidos no sistema produtivo, né? Vocês já sabem, mas eu só estou colocando aqui algumas questões que são importantes ressaltar, né? Relembrar. Em muitos casos, este conceito começa com a decisão do usuário. Não? Então, no momento que ele decide se vai descartar um produto ou se vai doar para alguém, por exemplo, né? Acontece ou não a criação do resíduo. Os países e blocos econômicos costumam definir resíduos às suas maneiras. Vamos ver aqui um exemplo, né, da Comunidade Europeia e do Brasil. Na Comunidade Europeia, o conceito definido pela diretiva, né, de 2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, né, de 19 de novembro de 2008, conforme citado abaixo. O artigo 3º, resíduos são quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer. No Brasil, a definição do termo de resíduos sólidos é definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu artigo 3º da seguinte forma, né? Resíduo sólido é material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividade humana em sociedade, cuja destinação final se propõe proceder, né? Ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível, lá na Lei 12.305, né? De uma forma resumida, o gerenciamento de resíduos é o ato de dar soluções para todo e qualquer problema causado pelo impacto de resíduo. Essa solução pode ser de ordem metodológica ou tecnológica e precisam atender às exigências legais de cada país. Nos estudos de casos que vocês realizaram, vocês verificaram o que ocorre aqui no estado de Santa Catarina, né? O Brasil difere gestão integrada de gerenciamento de resíduos, como mostrado abaixo, né? Quando comparado a outros países, tá? A Lei 12.305, no artigo 3º, o inciso 11 e também no inciso 10, né? Nós colocamos aqui. Então, a gestão integrada de resíduos sólidos é um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Lá no inciso 10, gerenciamento de resíduos sólidos é um conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exigidos na forma desta lei. Isso é importante a gente frisar aqui, né? Relembrar, tá? O manejo de resíduos sólidos ele pode ser entendido como um conjunto de atividades relativas aos resíduos e que fazem parte, portanto, do próprio gerenciamento de resíduos. Se levarmos ao pé da letra, não encontramos a palavra manejo na legislação europeia, por exemplo. No Brasil, ela é sempre encontrada junto aos serviços de limpeza urbana, como no exemplo abaixo. Na Lei 12.305, no artigo 18,
A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Olha só a importância, né? Nós temos uma lei completa, né? Muito detalhada, ela não, a gente olha o documento, nós não esquecemos de nada. A única coisa que falta é a implementação de fato dessa lei. Então, o tratamento de resíduos sólidos consiste em um conjunto de métodos e operações tecnológicas apropriadas aplicáveis aos resíduos, desde sua produção até o destino final, com o objetivo de mitigar o impacto negativo sobre a saúde humana, olha só, sobre a saúde humana e meio ambiente e transformá-los em fator de geração de renda com a produção de matéria-prima secundária. Desta forma, podemos denominar de tratamento de resíduos as várias tecnologias existentes, né? Aqui eu coloco para, novamente, né, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o artigo 9º, né, da Lei 2.305, né, o que nós vamos encontrar, então, sobre esse assunto também, sobre o tratamento de resíduos, é importante vocês lerem. Quais são as formas de tratamento? Para aprofundar um pouco mais o assunto, podemos separar as formas de tratamento de resíduos em 3 grupos. Alguns autores colocam de forma diferente. Eu vou colocar aqui para vocês desta forma, tá? Tratamento mecânico ou físico, também chamado de tratamento físico, tratamento bioquímico e tratamento térmico. No tratamento mecânico físico, são realizados processos físicos geralmente no intuito de separar, que é as usinas de triagem, ou alterar, né, que é a reciclagem, o tamanho físico dos resíduos. Nesse processo, não ocorrem reações químicas entre os componentes, como nos muitos casos do tratamento térmico, por exemplo. Os maiores exemplos de tratamento mecânico de resíduos são encontrados no setor de reciclagem. Muitas vezes, o processo de reciclagem de produtos são divididos em várias etapas que agem de maneira interdependente. Em alguns casos, como na reciclagem de resíduos eletrônicos, os processos mecânicos costumam ser complexos. De uma forma geral, podemos classificar as formas de tratamento mecânico de resíduos de acordo com a sua finalidade. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Diminuição do tamanho das partículas, quebra, trituração, moinhos, né? Aumento do tamanho das partículas, que é aglomeração, briquetagem, peletagem. Separação de fração física, que é a classificação. Separação pelo tipo de substância, mistura de substâncias, que é extrusão ou compactação, separação de fases físicas, que é sedimentação, decantação, filtração, centrifugação e floculação. E mudanças no estado físico, né, que é a condensação, evaporação e sublimação. O tratamento bioquímico ocorre através da ação de grupos de seres vivos, em sua maioria micro-organismos como bactérias e fungos, mas também organismos maiores como lesmas e minhocas, que ao se alimentarem dos resíduos, quebram suas moléculas grandes, transformando-as em uma mistura de substâncias e moléculas menores, dependendo de alguns fatores, como por exemplo a temperatura, pressão, acidez dessa mistura de substâncias, né, das moléculas. As substâncias resultantes desse processo podem reagir entre si quimicamente, caracterizando assim o processo bioquímico. Em alguns casos, só ocorre o processo biológico, em outros, né, somente o químico. Então, em alguns casos, só vai acontecer o processo biológico, em outros, só o processo químico. Isso vai depender da tecnologia e da metodologia utilizada. Os processos de tratamento bioquímico mais conhecidos são a biodigestão, que é a decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio, nos chamados biodigestores ou centrais de biogás,
E eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O biodigestor para resíduos sólidos orgânicos urbanos, para resíduos sólidos orgânicos rurais e com alto teor de celulose, né? E nós temos também aqui o exemplo da compostagem, que é a decomposição de matéria orgânica na presença de oxigênio em usinas de compostagem. Veja alguns exemplos abaixo. Então, nós temos a usina de compostagem de Salerno, na Itália, usina de compostagem de Bremen, na Alemanha, e alguns empreendimentos fazem uso das duas tecnologias em uma única central, né? Como nós temos o caso aqui da Bélgica, né? E eu coloquei aqui também um exemplo que eu encontrei recentemente do Paraná. Nós vamos ter mais exemplos no Brasil, porque é algo que nós temos empresas multinacionais investindo nisso no Brasil, porque, como eu falei, nós temos aqui um nicho muito grande de mercado, né? Aqui, uma reportagem. Eu coloquei aqui a fonte, que é o link, porque tem mais informações. E eu acho interessante vocês visitarem esse link aqui, lerem e fazer a leitura completa da reportagem, porque é bem interessante. Fala de todo o processo que eles utilizam lá nessa usina, né? Então, a usina passa a produzir biogás a partir de resíduos orgânicos e lodo de esgoto. Olha só, gerará 2,8 megawatts de energia elétrica, o suficiente para abastecer 2.000 residências populares. Essa é uma reportagem de 2018, se não me de 2018, está aqui. Então, pela primeira vez, uma usina produzirá energia no Brasil a partir da combinação entre resíduos orgânicos e lodo de esgoto. Nessa semana, a CS Bioenergia, formada pela estatal Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e pelo grupo Cataline Bioenergia, recebeu a licença de operação do Instituto Ambiental do Paraná para a geração de biogás no Paraná. A expectativa é que a operação estimule a adoção de tecnologia em outros estados. Olha que bacana, né? Mas é interessante vocês lerem a reportagem toda, tá? Eu não coloquei aqui, mas deixo aqui disponível o link para vocês acessarem, tá? Tem bastante informação bem interessante. O tratamento térmico, né? Tratamento térmico, os resíduos eles recebem uma grande quantidade de energia em forma de calor a uma temperatura mínima que varia de acordo com a tecnologia aplicada, que é uma temperatura de reação, né? Então, durante uma certa quantidade de tempo, o tempo que é o tempo de reação, tendo como resultado uma mudança nas suas características, como por exemplo a redução de volume, devido a diversos processos físico-químicos que acontecem durante o processo. Então, nós podemos diferenciar 5 principais processos de tratamento térmico separados em função da temperatura de operação e o meio onde ocorre o processo. São eles, né? O processo de secagem, a pirólise, gaseificação, a incineração e o plasma. Nós vamos verificar, a partir de semana que vem, cada um dos processos dentro desses tratamentos, né, que nós estamos vendo hoje, né, da compostagem, o tratamento bioquímico, tratamento físico e tratamento térmico, tá? Mas é importante vocês verificarem que existem, né, dentro do tratamento térmico, então, esses 5 principais processos, né? No tratamento de secagem, a retirada de umidade dos resíduos com uso de correntes de ar, ocorre na presença de ar atmosférico e temperatura ambiente. Na pirólise, decomposição de matéria orgânica em altas temperaturas e na ausência total ou quase total de oxigênio, as temperaturas do processo podem variar, né? De 200 a 900 graus Celsius. Gaseificação, transformação de matéria orgânica em uma mistura combustível de gases, o gás de síntese. Na maioria dos processos não ocorre uma oxidação total da matéria orgânica em temperaturas variando entre 800 e 1.600 graus Celsius. Na incineração, oxidação total da matéria orgânica com auxílio de outros combustíveis, a temperatura variando entre 850 e 1.300 graus Celsius. E plasma, né, que é a desintegração da matéria para a formação de gases. Pessoal, para hoje é só, tá? Muita informação, né?
mas é importante que vocês façam uma leitura, um estudo bem detalhado. Visitem aquele site que eu sugeri, façam outras pesquisas sobre tratamento, sobre esses tratamentos, tá? Eu vou deixar lá no ambiente virtual uma atividade para vocês fazerem. São duas questões simples, mas para saber se vocês conseguiram pegar esses conceitos que eu estou trazendo na aula de hoje. E na semana que vem nós vamos falar então sobre a compostagem, ok? Por hoje é só. Uma boa noite a todos. Tchau. Beijo.